Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, Êxodo 13, nós vamos ler do versículo 17 ao 22. Guiados pelo Senhor, olha aí, GPS, né? Não é gente, o pastor sumiu. Guiados pelo Senhor. Tão bom saber que Deus guia a mim e também a você. Êxodo 13, versículo 17 a 22, a palavra do Senhor diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Fantástico. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito de usar os aplicativos de navegação, o antigo GPS, né? Quando vim para cá, me lembro, em 2011, a gente tinha comprado um GPS, porque eu não fazia ideia de como caminho que a gente ia seguir, e a gente comprou um GPS que falava sobre tudo. Hoje a gente tem os aplicativos que ajudam a gente. Eu particularmente gosto demais de usar os aplicativos. Para tudo que eu faço, eu saio de casa, o carro conecta imediato lá nos aplicativos de navegação, eu coloco o destino, e eu gosto de saber que tempo eu vou chegar, quando eu vou chegar, quanto tempo vai durar, se tem engarrafamento, se não tem, qual trajeto é melhor. E é impressionante porque nem sempre é pelo mesmo trajeto que ele leva a gente. Mas de vez em quando o nosso GPS está desatualizado, né? Principalmente se você usa outros aí, que não atualiza, não é o usuário que vai atualizando o tempo todo. Esses dias eu fui pegar o Dudu na escola e o GPS me levou por um caminho e quando eu fui subir ali pela W3 estava bloqueado. Aí eu tive que voltar para fazer uma tesourinha, eu sei que demorou mais 10 minutos por causa daquele bloqueio que o GPS não sabia. Agora, o nosso Deus, Ele nos guia e Ele nunca erra. Ele sabe todos os bloqueios, Ele sabe todos os impedimentos, Ele sabe sempre o melhor caminho e nem sempre o melhor caminho vai ser o caminho mais curto. Eu não sei quantos de vocês, quando vão para Caldas Novas, pegam o caminho de Lusiânia ou se vão para o Morrinhos. Durante muito tempo eu ia sempre para Morrinhos, porque a avó da Aline morava em Hidrolândia, o avô dela mora em Morrinhos, então já que vai para Caldas, aproveita para visitar a família no trajeto. Além disso, é pista dupla até lá, tem melhores postos, mas tem pedágio e tem várias outras coisas também, sem falar que eu acho que é 70 quilômetros, 80 mais por aqui do que por Lusiânia. Só que Lusiânia, mesmo sendo mais perto, é um caminho mais perigoso. A estrada é mais sinuosa, não tem acostamento. Por muito tempo você fica sem rede de celular. Teve uma situação que o nosso pneu rasgou todinho e eu não tinha espaço na estrada para poder trocar o pneu. Eu tive que trocar com o carro na metade da pista e os ônibus, caminhão passando perto de mim ali enquanto eu trocava. Então nem sempre a estrada mais curta é a mais segura ou necessariamente a melhor. Na vida, nós frequentemente nos encontramos também diante de caminhos desconhecidos, seja uma oportunidade de emprego, mudança de cidade, até mesmo decisões cotidianas. Nós somos chamados a tomar decisões, a escolher alguma direção. Muitas vezes um caminho parece mais curto e lógico, enquanto o outro se apresenta mais longo e incerto. E a decisão nem sempre é fácil, a ansiedade pode tomar conta aí do nosso coração, de um caminho desconhecido, pode nos levar a questionar se estamos tomando a melhor decisão.
Da mesma forma, o povo de Israel aqui agora, recém-liberto da escravidão do Egito, ele se encontra numa encruzilhada, né? Rumo à terra prometida, estava saindo do lugar de cativeiro, acostumados ali com todos os costumes da terra do Egito, e agora sendo guiados por Deus, que eles ainda conheciam muito pouco. E será que eles deveriam se deixar guiar por esse Senhor? Mas Deus nos chama a confiarmos na direção que Ele dá. Deus nos chama a confiar que Ele conhece o caminho pelo qual está nos conduzindo e para onde Ele está nos conduzindo. É muito importante a gente confiar na palavra de Deus e na soberania de Deus, porque Ele nunca erra, meus irmãos. Deus nunca nos leva para um caminho de morte, um caminho de destruição, mas sempre nos conduz por um caminho de vida, um caminho de justiça, nem sempre um caminho mais curto, nem sempre um caminho mais fácil, mas sempre um caminho bom. Sempre um caminho bom. E o povo de Israel precisou confiar em Deus, mesmo quando guiado por uma estrada desconhecida para eles. E Deus está guiando o seu povo, Deus está guiando a sua igreja rumo à sua peregrinação, tanto no meio da revelação da sua palavra, como pelos próprios acontecimentos da vida. Deus está guiando a mim e a você. Você tem confiado a sua vida ao controle do Senhor? Você tem se deixado guiar por esse Deus? Ele tem sido o teu GPS, é Ele que mostra o caminho, a direção que você deve seguir, ou você vai levando a sua vida pela sua cabeça, pela sua intuição, por aquilo que aparentemente parece mais fácil, com menos risco? Confie em mim, confie nas Escrituras, de que Deus sabe o que está na frente do caminho, mais do que você. Às vezes, irmãos, situações demoram na nossa vida, lutas surgem, e a gente fala: Senhor, o Senhor não conhece. E Ele fala: tu está passando por luta? É porque tu não sabe o outro caminho, o que tu ia enfrentar e que eu te livrei. E a gente tem que confiar no Senhor nessas situações. Olhando para o nosso texto, a gente percebe que a partida definitiva de Israel do Egito exigia a sua saída por uma rota não egípcia, de modo que o povo não perdesse o ânimo. Nós podemos resumir isso aqui da seguinte forma: Deus guia o seu povo pelo caminho certo, mesmo que não seja o mais curto ou o mais óbvio aos nossos olhos, oferecendo a sua presença constante e proteção em cada passo da jornada. O que é que nós aprendemos sobre a verdade de que Deus guia o seu povo? Em primeiro lugar, a escolha divina de um caminho inesperado. A gente vê aqui a sabedoria de desviar da rota aparentemente mais fácil. O texto vai nos dizer em Êxodo 13:17, Deus revelando a sua decisão surpreendente. Tendo Faraó deixado ir o povo, olha o que aconteceu: Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Havia um caminho direto, irmãos, uma rota já estabelecida que ligava o Egito até a terra de Canaã, passando pela terra dos filisteus. Eu ia até colocar um mapa aqui, mas nós tivemos uma reunião da diretoria agora antes do culto e infelizmente eu não consegui terminar os slides, mas depois eu mando para vocês lá para o grupo pequeno de vocês. Ou você pode ver na sua Bíblia aí de estudo, deve ter um mapa, né? Existia um caminho muito mais curto da saída do Egito para a terra de Canaã, um caminho já estabelecido, mas Deus, Ele não leva o povo por esse caminho. Era o caminho natural, o caminho mais curto, né? A escolha mais óbvia que Moisés e o povo deveria fazer, mas não é por ali que Deus leva o povo. Ele deliberadamente não conduz o povo por essa rota mais curta, mesmo sendo perto, porque Ele previu a iminência da guerra com os filisteus e como isso poderia levar os israelitas a se amedrontarem, a se arrependerem da liberdade recém-conquistada e a desejarem retornar à escravidão do Egito. Então a gente tem que confiar que Deus vê o que eu e você não vemos, que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que não pareça o óbvio, o lógico. A sabedoria dele é sempre muito maior do que a nossa sabedoria, e os caminhos do Senhor são sempre melhores do que os nossos caminhos, meus irmãos. Esse povo de Deus era um povo recém-liberto, sem experiência de batalha, mais acostumado a trabalho forçado do que ao manejo com armas, e eles iam enfrentar uma guerra
logo saindo ali do Egito, Deus frequentemente age de maneira diferente daquilo que nós esperaríamos, evitando que o que parece óbvio ou aceitável aos olhos humanos, mostrando que isso nem sempre, o caminho mais breve vai ser o caminho que Deus designou para mim e para você. De acordo com Douglas Stuart, não era a falta de poder de Deus em derrotar os filisteus que impediu ele de levar o povo por esse caminho, mas a fragilidade da fé do povo diante de um inimigo que eles considerariam mais forte. E quando a gente vai ver Êxodo, já mais na frente um pouquinho, a gente vai perceber que Deus tinha propósitos muito claros também em conduzir o povo de Israel por um caminho mais longo. Tá? E muitas vezes, eu e você, nós somos tentados a tomarmos atalhos na nossa vida cristã, na nossa jornada espiritual, tomarmos as decisões que aparentemente parecem mais fáceis e convenientes aos nossos olhos. Não é isso que às vezes a gente faz? A gente quer sempre racionalizar tudo, a gente questiona a direção de Deus, o caminho de Deus, como às vezes a gente faz com o nosso próprio GPS. Às vezes o GPS me manda por um lugar, se esse daqui está errado, deixa eu ir por aqui. Só que ele não me mostra o mapa completo, e quando eu vou ver tem algum bloqueio, tem algum engarrafamento. Ele disse, ele estava me mandando pela rota mais rápida, mais longa, mas eu sei que por aqui é mais rápido. Mas eu não vi que tinha um acidente, que eu ia ficar parado 2 horas no trânsito por causa daquilo. A gente tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo. E nem sempre tomar o atalho ou ir pela rota mais rápida é a melhor decisão. Nós podemos ser seduzidos por oportunidades que prometem resultados rápidos, mas que também podem nos afastar de princípios claramente revelados por Deus e nos expor também a perigos iminentes, perigos espirituais, colocar a nossa vida pessoal, a vida de pessoas à nossa volta em perigo por causa de uma escolha errada. Assim como Deus desviou Israel do caminho dos filisteus por amor e cuidado, Ele também pode nos direcionar para caminhos que não entendemos, mas que são sempre os melhores para o nosso crescimento e também proteção. Então, confie na sabedoria de Deus, mesmo quando o seu caminho parece mais longo ou menos lógico para você. Você não tem que entender todo o caminho de Deus, toda a palavra de Deus, ou porque Deus pede isso ou aquilo. Você simplesmente precisa obedecer. A gente não está aqui para questionar o comando de Deus. Nós estamos aqui para nos submeter à sua palavra e também à sua direção. Lembre, Ele vê o que nós não vemos e se preocupa com a minha e com a sua segurança espiritual acima de tudo. Sem falar que Ele conhece quem você é. Talvez se fosse outras pessoas, Ele disse, vai por aqui, porque vocês têm condições de enfrentar essa batalha. Para outros, Ele vai dizer, vai ter que andar mais longos, porque você não tem condições. Você vai desanimar. É tão bom saber que Deus conhece cada um individualmente e que não necessariamente nessa jornada da fé Deus vai conduzir todos nós pelo mesmo trajeto, pelo mesmo caminho, mas é tão bom saber que Ele está conduzindo, que Ele está na direção e que nem sempre o caminho mais curto vai ser o caminho escolhido por Deus para mim e também para você. Além disso, a gente vê que a jornada pelo deserto aqui como um tempo de Deus cumprir o seu propósito divino na vida de Israel. Quais períodos, irmãos, de dificuldade, provação e até mesmo de esterilidade espiritual você pode estar passando na sua vida cristã ou enfrentando na sua caminhada com Deus, análoga à jornada do deserto? O deserto muitas vezes é comparado com esse período de provação, com esse período de angústia, de luta, de sofrimento, um período em que Deus usa também para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, nas nossas emoções, na nossa dependência dEle. Deus usa isso tudo, inclusive situações desafiadoras e que muitas vezes se revelam como cruciais para refinar o nosso caráter, aprofundar a nossa dependência de Deus e ensinar a mim e a você lições muito importantes que não aprenderíamos se não fosse pelos desertos. Foi quando Agar esteve no deserto que o anjo do Senhor apareceu a ela e confortou o coração dela, falou o coração dela, aconselhou ela a voltar para a casa de Abraão e de Sara. Foi porque ela esteve no deserto, que no deserto Deus falou também ao coração dela. E a gente vai ver um pouco mais na frente aqui em Êxodo, que Deus faz questão de afirmar o motivo pelo qual Ele conduz o povo pelo deserto.
para que ele pudesse provar o povo e saber se de fato o povo temia o Senhor ou não. Muitas vezes Deus deixou o povo sem pão, para que o povo pudesse aprender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes vamos clamar a Deus no deserto, porque estamos no deserto, mas o deserto vai ser a solução de Deus para refinar em mim e em você a fé robusta que Ele quer que nós venhamos a desenvolver. O versículo 18 vai dizer: por isso Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Então, em vez do caminho mais direto, Deus o conduz pelo caminho do deserto, uma região árida, inóspita, e essa peregrinação a gente sabe que durou 40 anos. Então, Deus, em seu grande poder, mas também amor, permite que o seu povo passe por caminhos áridos, se necessário, como fez com Israel na ocasião da sua libertação do Egito. E ele enfatiza que o caminho de Deus nem sempre é o mais curto ou o mais fácil, mas sempre um caminho certo que nos leva ao fim que Ele tem para mim e para você. Então, deserto na minha vida e na sua vida não é um erro de planejamento do Senhor, mas também um lugar de treinamento para a minha vida e para a sua, como foi inclusive para o Senhor Jesus. Quando Ele foi batizado, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, a fim de ser tentado por Satanás. Até Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto com o fim de ser provado, com o fim de ser tentado. Você acha realmente que o Senhor, com o amor que Ele tem por mim e por você, não vai nos conduzir como conduziu o seu povo de Israel, como conduziu o seu filho ao deserto, também não vai conduzir a mim e a você em alguns desertos, em algumas provações, em algumas lutas, para que eu e você possamos também aprender a depender do Senhor e a termos a nossa fé cada vez mais refinadas. Todos nós aqui, irmãos, sem nenhuma exceção, passamos por lutas. Todos nós aqui passamos por lutas, por dificuldades, por desertos. E é exatamente no deserto ali que o nosso coração se revela. E a gente vai ver aqui um povo de um coração muito duro, um povo que de fato alimentava no coração o desejo de sempre voltar para o Egito. Bastava uma dificuldade e queria voltar para o Egito. Bastava faltar água, queria voltar para o Egito. Se estava sem comida, queria voltar para o Egito. Tinha saudade do período de escravidão. Como o deserto revela o nosso coração, mostra para mim, para você e para os outros aquilo que nós alimentamos, que está aqui dentro e ficaria aqui dentro, se não fosse por causa dos desertos. Então, louvado seja Deus pelos desertos que muitas vezes nós passamos. Foi ali no deserto que eles aprenderam a depender totalmente de Deus para água, alimento e proteção. Matthew Henry e Thomas Scott complementam que Deus usa essas dificuldades para preparar o seu povo para desafios futuros e para fortalecer a sua fé. Da mesma forma que um metal precisa ser refinado pelo fogo, as provações do deserto tinham o propósito de purificar e moldar o caráter de Israel. É por isso que Tiago vai dizer que nós devemos ter, por motivo de toda alegria, passarmos por várias provações. Por quê? Porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa para que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Em outras palavras, para que sejamos como Jesus é. As provações servem para nos tornar semelhantes ao seu Filho. Então, na sua vida, meu irmão, minha irmã, não se desanime quando você encontrar no caminho um deserto, um tempo de dificuldade ou provação. Reconheça que esse pode ser o caminho que Deus escolheu para o seu próprio crescimento espiritual. E ao invés, então, de murmurar, reclamar, busque aprender as lições que Deus quer lhe ensinar durante esse período. E confie que Ele está com você, provendo o necessário e moldando o seu coração para o propósito que Ele tem para a sua vida. O deserto pode ser um lugar de sofrimento, mas também é um lugar de profunda intimidade com Deus e de aprendizado essencial para a nossa caminhada de fé. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos aqui do nosso texto. Segunda lição que a gente tira aqui sobre essa questão de Deus nos guiar no caminho é a importância da confiança na liderança divina em meio ao desconhecido. A gente tem aqui a presença visível de Deus como guia e também proteção do povo. Como é que a gente pode ter certeza de que nós estamos no caminho certo quando nós não conhecemos o destino?
o texto nos oferece uma imagem aqui poderosa da liderança de Deus em meio ao desconhecido dessa nação. O versículo 21 e 22 diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar no caminho e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se afastou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Essa coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite era a manifestação visível da presença de Deus, da Shekinah do Senhor, guiando e protegendo também o seu povo. John MacArthur, ele nos lembra que essa coluna de nuvem e de fogo, né, foi o meio pelo qual Deus guiou o povo, e era uma coluna só, que de dia era de nuvem, de noite fogo, e essa também está associada ao anjo do Senhor. Quando você olha o capítulo 14, versículo 19, depois o capítulo 23, do versículo 20 ao 23, a gente vai ver que o anjo do Senhor, ou o anjo da presença de Deus, como Isaías 63 fala, está relacionada a essa coluna da qual o Senhor fala com Moisés. Isso aqui é extraordinário, porque o anjo do Senhor, nós acreditamos que se refere a uma teofania ou uma cristofania no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele aceita adoração. Como Deus, o anjo do Senhor aceita adoração. Manoá, quando viu o anjo do Senhor, ele diz: estou perdido porque os meus olhos viram o Senhor e eu vou morrer. Aí a mulher dele, bem sensata, diz: fica quieto, que nada, se fosse para tu morrer, tu já estava morto já. Mas está ligada a essa questão da presença do Senhor. O anjo do Senhor ligado ao Senhor, e depois essa figura some. No Novo Testamento, o anjo do Senhor não mais aparece depois da encarnação de Cristo. Que coisa extraordinária. E o que é que o Senhor Jesus falou para a sua igreja, para os seus discípulos, depois que ele ressuscitou e apareceu para eles? Olha, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vão na missão, debaixo da minha autoridade, e contem não só com o meu poder, mas também com a minha presença no meio de vocês. Que negócio extraordinário. Que negócio extraordinário. E Deus não deu o endereço, mas o caminho, e foi com eles. Não abandonou o povo em nenhum momento, quer seja de dia, quer seja de noite. O reverendo Marcos Nass destaca que essa coluna de nuvem guiava o povo mesmo com Moisés sendo conhecedor da região, mostrando que a direção vinha de Deus. Douglas Stuart argumenta que não eram duas manifestações separadas, mas o fogo queimando continuamente dentro da nuvem, visível à noite. E o mais importante é que essa presença divina era um lembrete constante de que o próprio Yahvé estava à frente do seu povo, com o seu povo e à frente do seu povo. E não só isso, irmãos, tornando a viagem muito mais prazerosa e suportável. Porque durante o dia a coluna de nuvem trazia conforto ao povo no sol escaldante do deserto, mas também a coluna de fogo à noite trazia o calor necessário para que eles pudessem enfrentar o frio do deserto. Às vezes a gente acha que deserto é sempre muito quente, mas não é assim não, né? A noite esfria demais no deserto. E Deus não só se faz presente e poderoso como guia, mas dá ao povo capacidade de caminhar bem durante a sua jornada. Além disso, a gente vê aqui o Senhor como líder e liderando o povo no meio do desconhecido, a importância de confiar nessa liderança, não só por causa da presença de Deus, mas também por causa do cumprimento da promessa de Deus. Deus, ele honra a sua promessa. Ele já tinha falado a Abraão o que iria acontecer. E José deixa claro para o povo: certamente Deus há de visitar vocês, e daqui levareis convosco os meus ossos. E Moisés, então, liderando o povo para o futuro, não se esqueceu do passado, da promessa feita por José. E José, mesmo séculos antes, creu na promessa de Deus de que o povo retornaria à terra prometida, e fez com que os seus irmãos jurassem que levaria também os seus ossos com eles. Carregar os ossos de José
Era um ato de fé e uma lembrança constante também da promessa de Deus e da esperança do futuro. O Deus que havia prometido lá atrás que visitaria o seu povo e tiraria o seu povo, e que José alimentava essa esperança no coração ao ponto de dizer para os israelitas de que isso iria acontecer e fazer com que eles fizessem uma promessa. Agora a promessa se cumpriu, Deus honrou a sua palavra, e o Deus que honrou a sua palavra até aquele momento continuaria honrando a sua palavra, levando o seu povo e conduzindo o seu povo até o destino final. Por isso nós podemos confiar na liderança desse Deus, que não só é fidedigno, mas também poderoso, presente, capaz de cumprir cada uma das suas promessas. Não podemos viver, irmãos, apenas focados no presente, ignorando as raízes da nossa fé. Assim como Israel carregou os ossos de José, devemos guardar também nos nossos corações as verdades do Evangelho, as histórias de fidelidade de Deus, a esperança da vida eterna, o testemunho de homens e mulheres que confiaram de forma inabalável no Senhor, olhar para a vida dessas pessoas e alimentar a nossa fé com a fé que eles tiveram. Nesse sentido, nós honramos também os pais da fé, aprendemos com o passado e avançamos com confiança nas promessas de Deus para o futuro, tanto para a minha vida quanto também para a sua. Então, por enquanto, temos duas verdades aqui. A primeira delas, mostrando para mim e para você que a escolha divina de um caminho inesperado demonstra sabedoria de desviar da rota aparentemente mais fácil e, ao mesmo tempo, a jornada pelo deserto como um tempo de propósito divino, para mim, para você, como foi para o povo de Israel. Agora a gente aprende a necessidade de confiança na liderança divina em meio ao desconhecido, mostrando para mim e para você que a presença visível de Deus é um guia e proteção para a nossa vida, mas que também Deus honra as promessas que fez, e eu e você temos também herança de fé pelos heróis da fé que nos precederam. Homens e mulheres que confiaram no Senhor e foram honrados por Deus pela sua fidelidade. O Deus que cumpriu as suas promessas lá do passado é o mesmo Deus da igreja de hoje que cumprirá as suas promessas do futuro. Se tudo o que Ele prometeu Ele vem cumprindo, não tem motivo para não continuar cumprindo aquilo que está revelado na sua palavra para mim e para você. Ele disse que enviaria o Filho e enviou. Disse que o Filho morreria pelos nossos pecados e morreu. Disse que o Espírito Santo seria dado e foi dado. Disse que Jesus voltará e voltará. E eu posso confiar completamente em cada uma das suas promessas e descansar o meu coração nessa liderança do nosso Deus. Se deixe guiar pelo Senhor. É muito bom confiar em um Deus que não é só poderoso, mas se faz presente e honra cada uma das suas promessas. Terceiro lugar, a gente aprende aqui, meus irmãos, que o destino final e a natureza da jornada. A gente deve fixar os olhos no destino celestial. Qual era o objetivo final dessa jornada incerta no deserto? A terra prometida, um lugar de bênção e também de fartura para o povo de Israel aqui. Uma terra que mana leite e mel, com uma promessa de Deus para aquela nação. Não era Recife, que mana leite, mel e água de coco, mas é uma terra que mana leite e mel, né? Só que aponta que o propósito da condução no deserto era alcançar essa Canaã. Eu e você, de forma simbólica e espiritual, uma Canaã celestial, o lugar que Cristo foi preparar para mim e também para você e todos aqueles que creem nele. Douglas Stuart observa que tanto para José quanto para os israelitas, no Êxodo, a terra prometida simbolizava não apenas uma vida mais livre e feliz nesta terra, mas também a vida eterna com os grandes homens do passado, né? E assim, apontando inclusive para uma restauração futura, não só um momento de bênção presente, terreno, ali para o povo de Israel, mas uma consumação futura, onde não só eles, mas todos aqueles que receberam a promessa, desfrutariam também dessa terra. Na nossa jornada terrena, né, também tem um destino final, que é a Canaã celestial, a presença de Deus, onde não vai ter mais dor, sofrimento, lágrima, e como os israelitas tinham a esperança de chegar à terra prometida, eu e você também devemos continuar mantendo os nossos olhos fixos na nossa mansão celestial, na nossa pátria que não é desse mundo, a nossa pátria que é no céu. Nós podemos passar por deserto, mas nós não ficamos no deserto. Nós estamos caminhando na dependência do Senhor, debaixo da liderança do Senhor, confiando
confiando nas promessas do Senhor de que um dia eu e você estaremos numa terra que mana leite e mel, onde não terá mais lágrimas, choro, dor, angústia e a presença do pecado, porque Cristo nos preparou para isso, Ele nos prometeu isso, e eu e você precisamos lembrar de que nesta vida nós estamos peregrinando e que o nosso verdadeiro lar está com o Senhor. É aí que está o nosso consolo, meus irmãos. Todo deserto passa, todo deserto um dia vai passar, e Deus está nos guiando para uma Canaã celestial, para o novo céu, para a nova terra, na presença do Cordeiro, na presença de Deus por toda a eternidade, sem nenhuma presença de pecado. Mas a gente também vê aqui a importância da obediência e da perseverança no caminho. Apesar da promessa de um glorioso destino e da presença constante de Deus, a jornada do povo de Israel não foi isenta de desafios e também tropeços durante essa jornada, né? Apesar do objetivo de Deus ser levá-los à terra prometida, eles prevaricaram, eles pecaram, se rebelaram, o que resultou numa prolongada jornada de 40 anos aí pelo deserto, né? Os desobedientes viram o deserto se tornar o seu próprio cemitério. A nossa jornada aqui pode ser uma jornada difícil, mas quando a gente caminha com fé e obediência ao Senhor, dependendo dEle, esse deserto passa. Mas quando a gente enfrenta o deserto com incredulidade, rebeldia, prevaricação, pecado, idolatria, a gente faz do deserto a nossa própria sepultura. A palavra de Deus vai dizer que toda aquela geração que saiu do Egito, que viram os milagres de Deus no Egito, todos eles, tirando Josué e Calebe, morreram no deserto. Todos eles. Uma outra geração é que entrou na terra prometida. Mas aquela geração que foi incrédula, insubmissa, rebelde ao Senhor, aquele povo morreu no deserto. O deserto serve para revelar o nosso coração, onde está a nossa fé, onde está o nosso amor, a nossa dependência ao Senhor. Aqueles que se deixam guiar, sem dúvida alguma, vão desfrutar das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Douglas Stuart também observa que a expectativa da geração do Êxodo de morrer e ser enterrada na terra prometida foi frustrada por sua própria desobediência. Então, meus irmãos, a nossa jornada de fé também exige obediência e perseverança. Deus nos chama a andar nos seus caminhos, a seguir sua liderança e também confiar nas suas promessas. E assim como o povo de Israel, podemos ser tentados a murmurar, podemos ser tentados também a duvidar e até mesmo desejar retornar ao Egito passado, os nossos velhos hábitos, os nossos velhos prazeres. No entanto, a desobediência e a falta de fé podem nos desviar do caminho certo e nos impedir de alcançar o destino que Deus preparou para nós. Então, o apelo e a exortação é de que permaneçamos todos nós firmes na fé, buscando cada dia fazer a vontade do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos e não desistindo diante das dificuldades, confiando na graça de Deus para superar os obstáculos que vão surgir na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada, sabendo que Deus está comigo e com você até o final. Confie nele, confie no Senhor. Não se deixe abater pelo deserto. O deserto se levanta na vida de todo mundo. Deus está te guiando pelo deserto. É Ele que está fazendo isso. Às vezes a gente entra no deserto porque a gente quer entrar no deserto. Às vezes Deus está dizendo, vamos para o deserto, mas o deserto que eu estou guiando por vocês é esse. Tem deserto que a gente entra, não é o deserto que Deus guia. O deserto que Deus nos guia, Ele se faz presente. Ele revela o seu poder, Ele revela provisão, como a gente vai ver, e é necessário confiar nessa liderança do Senhor, né? Confiando o tempo inteiro e olhando para o destino final e a natureza da jornada. O destino final é a Canaã celestial. Fique seus olhos lá. Não fique olhando para o deserto, porque se você ficar só olhando para o deserto, você tem um risco muito grande de se afundar no deserto e morrer no deserto. Passe pelo deserto, olhando para o céu, olhando para as promessas de Deus e para o destino final que Ele tem para mim e também para você. Então, olhe para o destino final, fixe os seus olhos no destino celestial, mas entenda a importância da obediência e da perseverança no caminho.
A obediência e perseverança estão diretamente atrelados à fé. Diretamente atrelados à fé. A palavra fé, no grego, é a mesma palavra para a obediência, para a submissão. De forma que se você falar, nossa, aquele crente é bem fiel, você está sendo redundante. Não existe crente fiel. Existe crente que é fiel porque é crente. É a mesma coisa que você está falando, está subindo para cima ou descendo para baixo. Está errado. Se é crente, é fiel. Essa é a palavra. Crente é fiel. E fiel no sentido de obediente, de submisso. Eu e você precisamos demonstrar nossa fé em submissão à palavra do Senhor. Deixa Deus guiar a tua vida. Para de questionar. Simplesmente se submete. Curva o coração ao comando daquele que é o teu Senhor. Deus nos guia para nos tirar do Egito e nos levar para Canaã, para nos tirar do poder de Faraó e nos colocar debaixo da sua autoridade, para se revelar a mim e a você nos nossos desertos como Deus poderoso que Ele é. Foi conduzindo o povo no deserto que o povo teve a experiência da presença constante de Deus pela nuvem de manhã e pela coluna de fogo à noite. Foi conduzindo o povo pelo deserto que o povo teve a experiência de ver o mar se abrindo. Foi conduzindo o povo no deserto que o povo recebeu a lei do Senhor. Foi conduzindo o povo no deserto que Deus deu instruções de como se relacionar com Ele. Foi conduzindo o povo no deserto que o povo experimentou o milagre do Senhor em tirar água da rocha para descedentar mais de 2 milhões de homens e mulheres. Foi caminhando pelo deserto, meus irmãos, que Deus alimentou aquele povo todinho com maná que vem do céu. É no deserto que a gente passa, que a gente experimenta o poder de Deus, a intimidade de Deus, os milagres de Deus. Agora tem gente que no deserto é incapaz de olhar para essas bênçãos todas e ficar murmurando e reclamando. E mesmo depois de tantos milagres, ainda assim mantém um coração incrédulo. Para essas pessoas não existe outra solução senão ser sepultado no deserto. Agora, para o crente de verdade, o deserto é só uma passagem. Um caminho necessário, mas um caminho de passagem. Porque aí ninguém vai ficar no deserto se crer, se confiar e se deixar guiar pelo Senhor. A gente vai chegar na nossa Canaã celestial, um lugar extraordinário, que emana muito mais do que mel, como é que é? Leite e mel. Tem água de coco também, tem várias coisas. Alguns dizem que vai ter Coca-Cola, eu não sei, mas não tem dor, não tem lágrima, não tem sofrimento, não tem a presença do pecado. Deus nos preparou para isso. Deus nos preparou para isso. Ele ainda está guiando o seu povo. Ele guia o seu povo pela palavra, Ele guia o seu povo pelo Espírito, Ele guia o seu povo nessa peregrinação. Concluindo, meus irmãos, a história da saída do Egito nos ensina lições muito preciosas sobre a confiança em Deus quando não sabemos o caminho. Vimos que Deus, em sua infinita sabedoria, pode nos desviar de rotas que parecem ser mais fáceis, mas que podem nos levar a perigos espirituais. Aprendemos também que os desertos em nossa vida têm um propósito divino, moldando o nosso caráter, aprofundando nossa dependência dEle. Fomos lembrados também da importância de confiar na liderança de Deus através da sua palavra, do seu Espírito. E assim como Israel confiava na coluna de nuvem de fogo, nós podemos confiar na presença de Deus também conosco, na sua palavra, no seu Espírito. E vimos a necessidade de honrar nossa herança de fé, manter os nossos olhos fixos no destino celestial, perseverando no caminho da obediência. Que eu e você possamos sair aqui com o coração renovado, fortalecido no Senhor, confiando plenamente no nosso Deus, que nos guia com amor, sabedoria, mesmo quando o caminho à nossa frente é incerto aos nossos olhos. Que a presença dEle seja a nossa constante certeza, que a esperança do nosso destino final nos impulsione a continuar seguindo em frente até o dia em que eu e você estaremos para sempre com o nosso Rei. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Você pode ficar em pé, por favor? Pai Santo e querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é o Deus que nos guia no deserto. Tua presença é constante na nossa vida, nós confiamos na Tua liderança. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que continue ministrando essa palavra ao nosso coração durante a semana. Não tenho dúvida de que muitos irmãos aqui estão sim sendo conduzidos pelo Senhor pelo deserto. Estão passando por momentos de intensa angústia, luta, sofrimento. Ó Deus, mas o Senhor não está alheio a isso tudo. O Senhor se faz presente também no nosso deserto.
Nos ajude sempre a confiar na direção que o Senhor nos dá, na Tua palavra. Hoje podemos não ter uma coluna de nuvem nos guiando em todo o caminho, mas nós temos a Tua palavra, que é a bússola correta, segura, que eu e meus irmãos temos para guiar a nossa vida. Então nos ajude, Senhor, a sempre andarmos na direção que a Tua palavra nos dá, sabendo que é o melhor caminho para a nossa vida. Nos livre de viver vidas de atalho, andando na sabedoria do nosso coração, da nossa mente, ignorando a revelação do Senhor para cada um de nós. Nos faz lembrar sempre que a Tua presença é real, que o Teu poder está à disposição da Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor é aquele Deus que cumpre as Suas promessas do passado e é fiel também para nos levar à nossa Canaã celestial. O Senhor se faz presente no meio do Seu povo. Nos ajude, Senhor, a jamais revelar um coração incrédulo, rebelde, que não confia no Senhor, mas que possamos todos juntos nos submeter à Tua direção, revelar de fato um coração que Te teme, um coração cheio de fé, para experimentarmos os milagres do Senhor, crescermos em intimidade com o Senhor, mesmo no meio do deserto, mas tendo sempre certeza de que esse deserto um dia vai passar. Eu oro ao Senhor e peço que essa palavra seja aplicada ao nosso coração, para que possamos sair todos nós aqui, de fato, com o coração confortado pela certeza daquilo que ouvimos. No nome do Teu Filho que eu oro. Amém.